Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Bom, hoje eu vou explicar aqui o experimento do pêndulo simples, tudo bem? Bom, primeiramente eu vou fazer uma breve introdução ao assunto e depois eu irei passar por cada um dos seus aspectos e enfim chegar ao experimento em si, que é o mais importante, ok? Então vamos lá. Do que é composto um pêndulo simples? Existem vários tipos de pêndulo, mas o pêndulo simples contém um fio inextensível. O que significa ser um fio inextensível? Um fio que durante o processo do experimento ele não pode ser aumentado nem diminuído, ok? Isso não significa que você não possa alterar as suas dimensões antes e depois do experimento. Então você pode fazer primeiramente com 20 metros, depois fazer com 30 metros, você pode fazer essa alteração. Mas durante o experimento de 20 metros, por exemplo, o fio não pode descer e aumentar para 30. Isso vai invalidar o seu experimento. Então é importante que esse fio esteja completamente preso aqui em cima durante o seu experimento, ok? Bom, a massa aqui embaixo, né, ele deve estar preso a uma massa, ok? E essa massa, ela deve, as suas medidas, né, suas dimensões são desprezíveis e a sua massa não vai interferir no período e na frequência aí do pêndulo. Eu vou explicar isso mais para frente, ok? Mas é importante que seja uma massa que o mais aconselhável é que ela tenha o centro de massa exatamente no centro do corpo, ok? Então, por exemplo, se você tem, vamos imaginar um prego aqui, né? Um parafuso, um prego, alguma coisa nesse sentido aqui. Como a gente tem uma parte com maior massa em cima, o seu centro de massa vai ser deslocado mais para cima do centro, ok? Então, o ideal é que a gente não traga esse tipo de objeto, e sim, como nesse caso aqui, uma esfera, né, que vai ter o centro de massa exatamente no centro do corpo, ou um quadrado, enfim, ok? Enfim, e o último elemento do pêndulo é a sua base fixa em algum lugar, né? Ele deve estar preso a algum suporte. Esse suporte pode ser uma parede, um prego numa parede, esse suporte pode ser um tripé, por exemplo, né? Então, aí depende do que você tem na sua casa para fazer. Então, é um experimento super simples, você consegue realizar em qualquer lugar. E agora eu vou explicar um pouco sobre as suas características, ok? Bom, o movimento oscilatório do pêndulo foi descrito por Galileu, né? E ele é muito utilizado para que a gente possa determinar a gravidade de um local, ok? Bom, como funciona o pêndulo? Como que a gente consegue fazer esse sistema começar a funcionar? Bom, basicamente consiste em pegar o fio e deslocar para a direita ou para a esquerda, ok? Então a gente vai deslocar uma quantidade de graus aqui, né? Vamos imaginar, por exemplo, 10 graus para a direita, ok? Então vamos escrever aqui 10 graus. Então essa medida aqui seria 10 graus, por exemplo. E em um pêndulo perfeito, né? Quando a gente vai soltar aqui, lembrando que não é empurrar, é soltar esse lado aqui. Então imagina que a gente está segurando com a mão aqui, a gente vai soltar, ele vai passar pelo centro aqui, né, que seria o ponto aqui inicial, e vai parar exatamente em 10 graus do outro lado, ok? Deixa eu fazer o desenho aqui, ó. Ele vai parar exatamente em 10 graus do outro lado. Claro, isso seria em um pêndulo perfeito. O pêndulo que a gente vai demonstrar agora, ele vai perder energia com o passar do tempo, ok? Então ele não vai acontecer esse tipo de coisa. Eu vou explicar já já como que vai acontecer no nosso caso aqui. Aqui no caso teria que ser um preto para ficar combinando, né? Então aqui teremos mais um 10. Desculpa a demora para escrever, aqui é horrível escrever com mouse. Como eu queria uma mesa digitalizadora, viu? Mas enfim. Então a gente vai puxar ele para a direita, vai soltar, ele vai deslocar, vai passar pelo ponto inicial até chegar em 10 graus do outro lado. E teoricamente ele faria esse movimento para sempre. Né? Só que como não é um pêndulo, a gente tem aí a resistência do ar, tem diversos fatores que vão impedir isso, ele vai perder energia. Então ele vai deslocar 10, 10, daí 5, 5, ele vai ir diminuindo, ok? Bom, então basicamente esse é o funcionamento do pêndulo e ele tem algumas características muito interessantes, tá certo? Que a gente vai descrever aqui agora. Bom, o pêndulo ele possui um período. O que é o período do pêndulo? Bom, o movimento do pêndulo, o movimento em geral é periódico se ele se repete
em um certo intervalo de tempo, né? Como eu falei para vocês, o pêndulo ele vai ficar fazendo esse mesmo movimento aqui de 10 graus infinitamente. Claro, um pêndulo é ideal, né? Então ele ficaria fazendo esse movimento. Então esse é um movimento repetitivo. É igual quando a gente pensa numa função, por exemplo, seno, né? Se a gente tem a função seno ela tem um período. Ela vai se repetir. Então, se ela faz, por exemplo, vamos imaginar que ela faça esse movimento aqui, né? O período dessa função seria o momento que ela começa aqui, até o momento que ela volta para o ponto inicial, aqui, no caso. Certo? Então, aqui ela fez um período. Porém, aqui ela vai repetir a mesma coisa. E ela vai ficar repetindo isso infinitamente. Claro que o meu desenho ficou horrível, pode estar até errado, mas é mais para poder ilustrar mesmo, né? Então, o movimento do pêndulo, ele tem um período. E esse período, ele é definido dessa forma aqui, ó. Bom, então o período, ele pode ser definido por a seguinte fórmula. É o inverso da frequência. Eu expliquei o que é frequência? Não expliquei ainda, então esquece essa fórmula por um tempo, ok? O período ele vai ser 2π a raiz da largura do fio, largura do fio, qual a largura do fio? Não sei. Largura do fio dividido pela gravidade, ok? Lembrando que a largura do fio deve estar em metro, a gravidade em metros por segundo ao quadrado e o período deve estar em segundos, ok? Bom, agora eu vou explicar o porquê dessa fórmula aqui, o inverso da frequência, ok? Aqui nós temos a fórmula da frequência. O que é a frequência? A frequência ela consiste basicamente na quantidade de vezes que o movimento se repete em um intervalo de tempo. Só por essa definição a gente já pode ver que a frequência ela é o inverso do período, ok? Mas espera aí, se a frequência é o inverso do período, então a gente já explicou por que o período também é o inverso da frequência, ok? E aqui nós temos a fórmula da frequência. Muito bem? Bom, é basicamente isso que se trata o pêndulo, ok? Porém, a gente tem algumas considerações importantes para fazer sobre o período, ok? Bom, uma coisa importante para falar é o seguinte, a relação entre período e frequência é, se a frequência é grande, o período será pequeno. E se a frequência é pequena, o período será grande. Isso demonstra aí o fato de um ser o inverso do outro, ok? Outra coisa importante para falar, o pêndulo ele não depende da massa. Você pode ver que em nenhuma dessas fórmulas foi citada a massa, porque a massa é independente. Se você colocar 10 quilos ou 2 gramas, o pêndulo vai ter o mesmo período e a mesma frequência. Ok, pessoal? Bom, e uma coisa importante para falar sobre o período é que o período ele é descrito por essa fórmula aqui apenas até 10 graus. Lembra que eu estava explicando aqui a questão dos graus? Ele só vai ser descrito até 10 graus. Se você utilizar algo diferente disso, aí a gente terá que utilizar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula ela é mais exata. Então, se a gente utilizar medidas maiores que 10 graus, ela vai ser necessária para que a gente tenha uma exatidão melhor, ok? Então, as primeiras medidas que nós vamos realizar, seguindo o que foi solicitado, serão de 10 graus, o que significa que nós poderemos utilizar essa fórmula inicial. Porém, à medida que a gente for aumentando o ângulo, nós teremos que passar para essa fórmula aqui. Assim a gente não perde a exatidão da medida. Ok? E agora, vamos passar aqui para a parte do procedimento experimental em si. Então, vamos lá. Aqui relacionado aos materiais para a construção do pêndulo, eu vou utilizar esse gancho de parede como a base fixa, ok? Alinhei ela e nós vamos colocar aqui o fio, ok? Bom, como fio eu iria utilizar esse barbante aqui, que ele é um pouco mais fino do que os outros que eu achei, e já estou utilizando aqui a trena para realizar a medida dele de 1,5 metros, que é o que foi solicitado. Vou colocar um pouco mais para poder amarrar no objeto, ok? Então eu vou utilizar esse fio aqui e a trena para fazer as medições. Bom, outro objeto que eu vou utilizar vai ser essa malha de ímãs, ok? Com ela eu posso moldar o objeto que eu quiser e também posso definir melhor sua massa, sabendo a massa de cada bolinha, ok? Então aqui eu consigo definir, por exemplo, um quadrado, onde eu consigo amarrar o fio com uma maior facilidade e tem um peso considerável, isso aqui, por se tratar de ímãs. Então, ela é bem moldável e dá para a gente conseguir fazer
diversos experimentos aí com o pêndulo. Eu pensei em utilizar também essa bolinha aqui, porém, eu não encontrei uma via para conseguir amarrá-la no fio. Então, eu preferi realizar o experimento com essa malha aqui, ok? Essa aqui é o pomo de ouro do Harry Potter. Bom, outro material que eu vou utilizar será essa balança digital de cozinha, ok? E com ela tem uma precisão de 1 grama, pelo que diz, e eu vou pesar isso aqui utilizando essa balança. Também vou utilizar essa tesoura para poder recortar aqui o transferidor, ok? Esse transferidor vai na parede para que a gente possa medir os graus. Eu imprimi, de acordo com o que estava falando, em tamanho real, ok? Bom, transferidor já recortado, ok? Então, só falta colar na parede, para isso eu vou utilizar uma fita. Ok, bom, agora eu vou moldar essa malha de ímãs de forma que ela se torne um quadrado de medidas iguais, ok? Então, vamos lá. Ok, agora eles já estão feitos aqui. Eu decidi não fazer um quadrado perfeito, pois eu iria utilizar todos os ímãs para fazer um quadrado perfeito. Então, eu fiz esse formato aqui retangular, né? E eu decidi também que esse aqui eu acabei optando, né, por deixar sobrando. Que aí, quando eu for aumentar a massa, eu adiciono esse aqui, que vai dar mais 2 camadas fazendo um quadrado, né? Ele tem o comprimento e a largura dele são iguais, porém a altura tem 2 de altura a menos, né? Então o centro de massa ainda está no centro dele. E com esses ímãs eu vou ter uma facilidade maior em enrolar aqui, né? Porque eu posso passar por dentro. Então é isso aí. Lembrando que o pêndulo, o comprimento de 1,5 m vai ser contado a partir do centro de massa, tá certo? Então ele é contado do meio até a base fixa lá em cima. Agora vamos pesar aqui para ver quanto que vai dar. 62 gramas, ok? Então são 62 gramas e para o segundo experimento vão ser 78 gramas. Então, essa que vai ser aí a diferença de peso que a gente vai utilizar. Lembrando que, como a gente já sabe, não deve dar diferença, né, no período e na frequência. Enfim, esse aqui pesa 63, os dois juntos 78, e só esse aqui 16. Eu vou fazer mais algumas medições que esse aqui, só para ter certeza. 63, 62, estava virado 63, 62. Estranho, né? 63. Acho que tinha deslocado um deles. 61. 62. A média tá em 62, né? Entre 63, 62 e 61, a média vai ser 62. Então, eu vou determinar o peso dele como 62. Vocês podem ver aí, né? Vou tentar desligar e ligar de novo, vamos ver. Ele vai dar 62. Então, a média das, sei lá, 20 pesagens que eu fiz aqui é 62. Teve uma para 63, uma para 61 ali, e a média vai dar 62 com certeza, ok? Então é isso, a gente já tem todos os materiais, basta montar o pêndulo agora. Aqui para prender o fio no nosso peso, eu fiz o seguinte, eu passei ele por dentro, como eu disse, é bem simples de passar pelo meio dos ímãs, e agora eu puxo. Então eu fiz o nó e ele vai ficar preso aqui, só cortar a rebarba que sobrar, e o pêndulo vai ficar bem bonitinho até, né? Sem muita gambiarra. Bom, agora eu já alinhei aqui o centro de massa, como você pode ver, com o centro do ímã em si, certo? Inclusive ele já grudou na trena, ó, então tá bem certinho o centro de massa. E agora eu vou medir o fio aqui ao redor da trena para que a gente tenha 1,5 m. Eu vou colocar um pouco mais para que eu possa amarrar lá em cima o fio também, ok? Mas ele está exatamente aqui, ó, no centro de massa do nosso querido ímãzinho. Ok, então em uma extremidade aqui da nossa trena está o ímã, que não está querendo focar, mas beleza, dá para entender. E na outra extremidade a gente tem aqui o início da nossa trena. E eu não sei porque minha câmera não foca, mas aí ó, eu já fiz um ponto no início da trena. E dei esse espaço aqui para que a gente possa amarrar, tá? Esse é o fio que eu estou utilizando. Agora eu vou cortar ali, vou amarrar, e esse espaço vai ficar exatamente no início e lá exatamente no final.
Então, pêndulo montado, ali já temos o peso, o fio, já mediu o comprimento, deu 1,5 m, coloquei na base, certo? Já arrumei com o transferidor e deixei no 0 graus, como você pode perceber, e basicamente é isso, está pronto já o pêndulo, já imprimi as tabelas para que eu possa fazer as medidas. A gente pode chegar às nossas conclusões finais sobre o vídeo, sobre o trabalho em geral, ok? Bom, relacionado à primeira tabela, o que a gente pode observar? Aumentando ou diminuindo a amplitude, ou seja, a quantidade de graus, não vai afetar nem o período, nem a frequência, né? Então, a gente pensa, né, por que isso ocorre? Tem uma teoria para isso, eu acredito que é o seguinte, o peso, quando a gente sobe mais ele, ou seja, quando a gente aumenta a quantidade de graus lá, ele vai ter uma maior energia potencial gravitacional. E dessa forma, quando a gente solta o objeto, essa energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética, dando mais velocidade, mais aceleração para o objeto. Então, isso acaba compensando o fato de ele ter que percorrer uma distância maior. Aqui na segunda tabela, nós podemos perceber que, à medida que a gente aumenta o tamanho da corda, né, o nosso período também vai aumentar, certo? E à medida que a gente diminui o tamanho da corda, o nosso período vai diminuir. Agora, em relação à frequência, à medida que nós aumentamos o tamanho da corda, a nossa frequência vai diminuir. E à medida que nós diminuímos o tamanho da corda, a nossa frequência vai aumentar. Então, nós percebemos aí que a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência, certo? E também que o tamanho da corda influencia tanto no período como na frequência. E por último, na nossa terceira tabela, percebemos que a alteração na massa do objeto não interfere nem no período nem na frequência.